voto pega e traz para ser capado. Olha aí, ó. Já sabia que tem esse voto? O voto do traz para ser capado? Tem. Tem um voto do traz para ser capado. Por isso que eles não falam. Porque eles têm medo. Tem medo. Se falar a verdade, o grupo de jovens vai embora, as senhoras mais novas desaparecem, os mais antigos ficam se balançando para ir embora. E conosco a gente não tem essa preocupação. A nossa preocupação aqui é falar a Bíblia como ela é. Se você é de Deus, vai parar para nos escutar. Se você é do cão, vai embora. É só isso. Nós falamos isso o tempo todo. Se você é de Deus, vai permanecer, vai continuar conosco, vai estar aqui. Se não pertence a Deus, vai embora. Não tem como ficar. É o que a Bíblia diz. João falou assim, olha, eles saíram. Aí João disse assim, não se preocupe, não, saíram porque não era dos nossos. Porque se fosse dos nossos, teria ficado. Foi isso que João falou na sua época, pregando esse evangelho. Então, meus irmãos, não existe três pessoas na divindade. Não existe. Pai, Filho e Espírito Santo não é três pessoas. Nunca foi. Deixa eu só dar uma informação para vocês. Mateus 28 e verso 19 é uma criação de Roma. 1 João 5 e versículo 7 é uma criação de Roma. Se você pegar uma Bíblia, ela não é nem uma Bíblia criada aqui pelos pastores, escrito lá, né, pelos pastores teólogos. Não, é uma Bíblia da Igreja Católica. A Bíblia Jerusalém. Se você pegar a Bíblia Jerusalém, e você vai estudar lá 1 João 5 e versículo 7, olha, não está mais escrito lá. Porque ele sabe que não está nos originais. Se você pegar Mateus 28, versículo 19, também não está escrito lá. Porque ele sabe que não está nos originais. Todas as vezes que os irmãos estiver lendo a Bíblia, e a leitura que você fizer, estiver entre colchetes, o que é colchete, pastor? São parentezinhos. Assim, ó, entre colchetes, são coisas que foram criadas pelos papas. Quando você pega a sua Bíblia em Romanos, capítulo 16, e versículo 20, a parte B do versículo, fala, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. E pode dizer assim, olha, em outras epístolas, Paulo falou assim, isso aqui eu vou colocar com a minha própria mão, com o meu próprio punho. Vocês vão diferenciar as minhas cartas da carta dos outros apóstolos. Quando eu mandar as minhas cartas, vocês vão ver no final das minhas cartas, o que eu vou escrever, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Então, em toda carta que Paulo fazia para a igreja, ele me enviava para a igreja, ele colocou isso aí. Só que quando você pega 2 Coríntios 13, o capítulo, e versículo 14, a graça de Deus, o amor do Pai, as consolações do Espírito Santo, isso aqui não tem nada com Paulo. Nada, mas só nada. E é exatamente os que os pastores assembleianos aderiram para eles. É exatamente o que os padres aderiram para eles. Irmão, não saia da igreja antes da bênção apostólica. Aí o padre chega, a graça de Deus, o amor do Pai, e assim dizendo. A consolação do Espírito Santo, aí o pastor, do mesmo jeito. Quer dizer, aquilo que não está nos originais é exatamente o que eles praticam. Então não pode se dizer que isso aí é o Espírito de Deus no homem, porque não é. O Espírito de Deus na nossa vida, ele não vai concordar com aquilo que contraria as verdades das suas palavras. Amém, igreja? Mais uma vez, vamos lá. A referência que foi lida aqui de início foi João 10 e 30. Eu e o Pai somos um. E a segunda referência que nós citamos, livro, capítulo e versículo, foi Isaías 43 e versículo 10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo a quem escolhi, para que saibais e me creais e entendais que eu mesmo
que eu sou o Senhor, o mesmo, e que antes de mim nenhum Deus se formou, e depois de mim nenhum Deus haverá. Então, o que é que nós estamos vendo nos dias atuais? É que para Jesus, é que antes de Jesus tem um Deus, que eles chamam de Pai. Depois de Jesus tem outro Deus, que eles chamam de Espírito Santo. Então, colocaram Deus antes de Jesus Cristo e colocaram outro Deus depois de Jesus Cristo. O que é isso, pastor? Ateísmo. Ateísmo de Satanás. O Satanás prega o evangelho. O Satanás se tornou, seus ministros, se tornou ministro da justiça. São pregadores do evangelho, pastor Mídio Satsal. Existe a teologia, cujo Satanás o fundou. A teologia de Satanás. Irmãos, eles pregam tão bonito que, se for possível, enganaria até os escolhidos. Eles falam de amor, mas falam do evangelho, mas quando você ouve, olha para essas mulheres pregando evangelho, Deus me livre, irmão. Deus me livre. Os tocos de saia desse tamanho, com um bundão desse tamanho, transmitindo concupiscência e a pastorada em cima do povo. Mandaram para mim um vídeo de uma cantora toda exaltada. A cantora chegou e disse: olha, eu não quero nenhum pastor em cima do púlpito aí quando eu estiver cantando. Vai, bota essa doida para cá, para cantar aqui. Aí tem que pagar dinheiro, um dinheirão grande. Mas eu disse para os irmãos que os maiores safados, essa cantora não é safada. Os maiores safados são esses pastores que transmitem para a igreja, que arranca da igreja, dinheiro para dar essas endemoniadas para cantar em cima do povo da igreja. Eles são os maiores culpados. Eles nem entram aqui no vídeo para ver o vídeo, irmão. Vai, manda esse vídeo aí para os pastores, manda. Que convidou essa doida para cantar lá na igreja deles. Não. Ela mandou a pastora descer tudo do púlpito. E os safados desceram tudo do púlpito. E ela ficou lá escaramuçando. Ciscando igual galinha. Deus me livre, irmão. Vá ciscar no mar, vá comer minhoca lá do meio do mar. Deus me livre. Mas a culpa é deles. Os irmãos mandam isso aqui para mim, mas sabe que eu vou ficar zangado. Eu dou com vocês, irmão, não mando mais essas coisas para mim não, irmão. Que aí o velho quando se zanga, velho morre. O velho morreu zangado, irmão. O crente morreu zangado. Mas zangado com Satanás, com pecado, eu quero partir dessa vida para outra assim. Porque se você não se zangar, você vai acabar aderindo. Ou você é contra, ou você não é. O senhor sabe como é que a Bíblia trata o Satanás? Vamos lá, 1 Pedro 5,8. Teu adversário, vosso adversário, nosso adversário. Olha, se ele é teu adversário, o que você é dele? O diabo é teu adversário, o que você é do diabo? O adversário concorda com alguma coisa do adversário? O adversário concorda com alguma coisa do seu adversário? É claro que não. Então a maioria dos cristãos que concorda com as coisas do adversário, eles fizeram o quê? Jesus disse que um homem que está num governo, uma responsabilidade, que tem com ele 10 mil homens, e sai numa guerra para batalhar contra aquele que vem com 20, então ele senta ao redor de uma mesa e faz um cálculo. Se com 10 ele consegue vencer aquele que vem com 20. Então, quando ele não consegue, o que ele faz? Jesus diz que ele manda uma carta de paz, pedindo paz. Olha aí, ó. Não é o que aconteceu com um montão de crentes? Fizeram paz com Satanás, fizeram paz com o mundo, estão agora do mesmo jeito do mundo, do mesmo jeito do Satanás. E alguém acha que eu sou ignorante pregando dessa forma. Eu não sou ignorante, igreja. Nós só estamos mostrando como é.
Porque isso aqui, olha, é fato. Ou você se parece com Deus ou com o diabo. Não existe meio termo. Ou a gente se parece com o Senhor Jesus Cristo, ou a gente se parece com Satanás. É só esses dois que a Bíblia apresenta como Deus. Vamos lá. Vamos lá. 2 Coríntios 4:4, o diabo é apresentado como Deus desse século. Eu já citei, vou citar de novo. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Jesus Cristo é o nosso Deus e Salvador. Então só tem esses dois deuses. O Deus que é luz e o Deus que é treva. Jesus Cristo e o diabo, só tem esses dois e acabou-se. Dentro desse universo infinito, luz e treva, Deus e o diabo. Se você não se parece com Deus, então você se parece com o diabo. Ninguém foge disso. Ninguém escapa disso. Filho de Deus, filhos do diabo, é o que diz a Bíblia. Filho quer dizer igual, quer dizer semelhante, quer dizer igual.